Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo, ao programa Mensagens de Paz e Vida. Deus abençoe a sua vida poderosamente desde já. Daqui a pouquinho o pastor João Ribe Palharim vai trazer a mensagem de hoje. E, gente, é uma mensagem muito forte, impactante, porque os juízes, os sacerdotes, as pessoas na época de Jesus, quando eles decidiram matar Jesus, não se contentaram em apenas crucificá-lo. Eles fizeram questão de desprezar e humilhar Jesus, cuspindo e escarrando sucessivas vezes na face de Jesus. Você vai descobrir por que isso tinha que acontecer logo depois da ilustração do Reino de Deus de hoje. Por isso, fique conosco, vai valer muito a pena. Um certo homem tinha 3 filhos e um diamante. E este pai queria presentear o filho mais bondoso. Já imaginou o problema, né? Problemão. Você vai assistir agora esta linda ilustração do Reino de Deus, que eu tenho certeza você vai gostar muito, aliás. Por isso, desde já, anote esse número aí, salve nos seus contatos. O número 11 95003 3737, salve como ilustrações grátis, porque daqui a pouquinho, depois que você assistir, eu vou passar para você uma palavra-chave, que com essa palavra você vai receber essa ilustração de graça no seu celular. Vamos assistir. Um pai muito rico tinha 3 filhos. E ele resolveu dividir a herança, ainda vivo, para evitar brigas entre os 3 filhos depois da sua morte. Mas ele tinha um diamante, uma relíquia de família, que era indivisível. E ele tinha que escolher para qual dos 3 filhos ele daria o diamante, já que a pedra era indivisível e não valia a pena dividi-la, porque ela perderia o seu valor. Então este pai chamou os filhos e, sendo muito rico, disse a eles: olha, durante 1 ano cada um de vocês vai viajar pelo mundo. Daqui a 1 ano vocês voltarão. E cada um vai me contar o que fez. E quem praticar a melhor boa ação, este receberá o diamante. E os 3 filhos partiram. Após o prazo determinado, os 3 filhos retornaram para o seu pai. Perguntou então o pai ao primeiro: fala, meu filho, qual foi a tua melhor boa ação neste 1 ano? E ele disse: pai, durante a minha viagem eu encontrei um estrangeiro à beira da morte. E ele me chamou e me entregou um saco cheio de moedas de ouro. E ele me pediu que entregasse para a sua esposa, porque ele sabia que iria morrer. E ele me fez prometer que eu entregaria. E eu prometi, e ele morreu nos meus braços. Eu poderia ter ficado com aquelas moedas de ouro, mas eu procurei a viúva e entreguei para ela o dinheiro, as moedas do seu esposo falecido. E o pai disse: meu filho, você fez apenas o que um homem honrado deve fazer. Era teu dever devolver o dinheiro, porque ele não te pertencia. Aquele que retém bens alheios não é um homem honesto. O pai perguntou para o segundo filho qual foi sua boa ação. E ele disse: eu estava caminhando à beira de um lago,
quando uma criança escorregou e caiu dentro dele. E eu, mesmo com roupa e sapato, pulei dentro da água e salvei a criança e livrei-a de morrer afogada. Eu tive a satisfação de salvá-la. E o pai disse: meu filho, a tua coragem merece elogios, mas você seguiu apenas a lição que diz para socorrer uns aos outros. E o pai pergunta para o terceiro filho qual foi sua boa ação. E ele diz: pai, uma noite eu encontrei o meu inimigo dormindo à beira de um abismo. Ao menor movimento, ele despencaria do abismo. Mas eu, vendo que ele estava em perigo, eu o abracei e tirei ele daquele lugar perigoso e o conduzi até um lugar seguro. Então o pai disse: meu filho, vem aqui e me abraça. Eis aqui o diamante, ele é teu, porque você cumpriu o grande mandamento do Senhor Jesus, que diz: amai os vossos inimigos. Essa é uma das ilustrações do Reino de Deus do pastor João Henrique Palharim mais conhecidas e mais emocionantes. Linda, né? Você quer receber ela no seu celular? Então envie a palavra diamante para o WhatsApp 11 950033737. Envie diamante para o WhatsApp 11 950033737. Essa ilustração do Reino de Deus é um oferecimento dos pregadores do telhado. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por que cuspiram no rosto de Jesus? Porque além dos açoites, murros, porque além da coroa de espinho, porque além dos xingamentos, ele tinha que ser cuspido. Porque Jesus tinha que ser escarrado? Você vai descobrir agora numa mensagem forte, impactante, mas necessária. Por isso, vamos receber com muito carinho o homem de Deus, pastor João Henrique Palharim, e a mensagem de hoje. Por que cuspiram no rosto de Jesus? Deus vai falar com você. Abra, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32. Acharam aí? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32. Está escrito o seguinte: iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Eles estavam com medo. Puxa, estão querendo matar Jesus. Ele, ao invés de ficar escondido, ele vai para o ninho onde estão seus inimigos, ele vai para Jerusalém. E Jesus, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém. Porque é uma cidade alta, sabe? Quando você está em Israel, você vai para Jerusalém, é só subida, subida, subida. Então, da Galileia, onde Jesus estava, para Jerusalém, era uma subida, uma grande subida. Então, Jesus diz: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, está escrito aqui, mas é no sentido de principais, tá? Porque lá não tinha reis e príncipes. A palavra está falando no sentido de principal. Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Gentios é um termo para se referir aos não-judeus.
as gentes da terra, os estrangeiros. Todos os não-judeus são chamados de gentios. Então Jesus está dizendo, e o entregarão aos estrangeiros. Quer dizer, aos romanos, né? E o escarnecerão, zombarão, né? Zombar muito. E o escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eu quero reler só o versículo 34, por favor. E o escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eu leio mais uma vez o versículo 34 e você repete em seguida. Cada pessoa, inclusive quem está assistindo pela TV, quem está acompanhando pelo youtube.com/joanribe, Facebook também, quem estiver acompanhando pela rádio, se possível, repita também. Vamos lá. E o escarnecerão e o açoitarão e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Entre tudo que Jesus falou aqui, eu quero chamar a atenção para esse detalhe, que Jesus sabia que iriam cuspir nele. Cuspir. Para que isso? Mas fazia parte, tinha que acontecer. E nós vamos entender sobre essa questão. Por que cuspiram no rosto de Jesus? Por quê? Por quê? Podia simplesmente matá-lo na cruz, etc. Mas cuspir muito. E ele sabia que passaria por isso. Ele estava consciente de que seria muito cuspido e escarrado no rosto, com as mãos amarradas, sem poder limpar. E que não seria uma ou outra pessoa que cuspiria no seu rosto, mas todos que estavam ali no tribunal, os juízes e os curiosos, iriam cobrir o rosto dele com cusparadas mal cheirosas. Ele sabia disso. Por quê? Por quê? Você acredita que esta leitura é a verdade e é a palavra de Deus? Quem acredita? Que tudo isso aconteceu mesmo? Ele profetizou que ia acontecer isso. Quem acredita que aconteceu? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra poderosa, esta palavra única, a única palavra de Deus. Vamos dar para ela a melhor salva de palmas que já se ouviu na terra, que já se ouviu neste lugar. Quer ver as palmas melhorarem? Olha para o céu enquanto aplaude e diga: glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua. Quem está à distância, glorifique a Deus conosco. Isso, glorifica. Pai querido, este louvor, estas palmas são para o Senhor. Abre o céu para receber. São pessoas aqui presentes e espalhadas em toda parte que te aplaudem e te glorificam agora. Recebe, Senhor, todo este louvor, e sobre cada uma destas vidas, derrama agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Poder sentar, por favor. Não bastaria amarrarem as mãos de Jesus, empurrá-lo, açoitá-lo? Não bastaria a zombaria, as pancadas na cabeça, com uma espécie de vara, que a palavra de Deus chama de cana? Não bastaria a coroa de espinhos? E em seguida os cravos nas mãos e nos pés? Por que o cuspe? Por que essa cuspida? Por quê? Porque ele passaria por isso. E porque ele frisa que tem que ter a cuspida. Cuspirão no meu rosto. Ele sabe que precisam cuspir no seu rosto. E por que ele está afirmando isso? Porque ele veio para cumprir o Antigo Testamento. E nenhum detalhe poderia ficar de fora. Porque sendo ele o Messias e aquele que ia cumprir a palavra, o único ser humano que viveria nesse mundo sem pecado, que conseguiria vencer o pecado, toda a tentação, ele teria de cumprir também toda a Escritura. Porque se falhasse uma profecia, diriam, ele não é o Messias. Porque essa profecia não aconteceu. Falaram que com o Messias iria acontecer isso, e a gente lê sobre a vida de Jesus e não aconteceu. Então ele não é o Messias, não, vamos esperar outro. Para que não pairasse nenhuma dúvida e para que não ficasse nenhuma brecha de contradição futura, Jesus detalhou que iriam fazer tudo isso com ele. Seria escarnecido, açoitado, torturado, mas não apenas crucificado e morto. Cuspiriam no seu rosto. Teriam que cuspir muito no seu rosto. E essa profecia sobre o Messias foi escrita por um grande homem de Deus, cerca de 700 anos antes de tudo acontecer. Veja, com 7 séculos de antecedência, já estava detalhado que ele teria que ser cuspido no rosto. O Messias teria que passar por essa terrível humilhação. Eu quero que você vá no livro do profeta Isaías, capítulo 50. Nós vamos ler o versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 6, diz assim: as costas dou aos que me ferem. Ou seja, ele está sabendo que será amarrado num tronco e que açoitarão ele, revirando toda a sua pele e sua carne. Ele sabe que isso vai acontecer e ele voluntariamente vai ter que dar as costas. Ele não vai ser levado na marra. Amarra ele aí, não quero, amarra ele aí, não, me solta. Não, as costas dou voluntariamente para ser açoitado. E por quê ele dá voluntariamente? Porque se ele quisesse, ele resistia e acabou, derrubava todo mundo por terra. Poder para isso ele sempre teve. Mas a profecia já dizia: as costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Jesus levou muito soco no queixo, na boca, no nariz, no ouvido. A boca sangrou muito, o nariz sangrou muito. Levou socos nos dentes, muita dor, soco no olho, soco nas têmporas, soco na nuca, pancadas com aquela vara na cabeça, e a face aos que me arrancam os cabelos. Puxavam Jesus pelo cabelo, além de baterem. Arrancavam a sua barba. Você sabe como dói puxar um único pelo. Imagine arrancar vários pelos de uma vez. Eu dou a minha face aos que me arrancam os cabelos.
Não escondo a face dos que me afrontam. Estão zombando dele. Ele está lá recebendo todo tipo de afronta. Xingamentos, escarnecimentos. Ele suporta as afrontas. E o final do versículo, a profecia diz: a face dou aos que me afrontam e me cospem. Me cospem. E me cospem. Ele tinha que ser cuspido. É nojento. É nojento, muito nojento. Uma pessoa, quando leva uma cuspida, ela tem uma reação de ira imediata. Porque o cuspe, a cuspida, passa primeiramente a ideia de desprezo, né? Se um inimigo está passando na calçada, aquele que não gosta dele, cospe no chão quando o inimigo passa. E isso provoca uma briga violenta. Cuspir no chão diante da pessoa que está passando significa desprezo. Cuspir no rosto, então, além do desprezo, é a humilhação máxima, a ofensa máxima. A ofensa máxima, cuspir no rosto de uma pessoa. Pode ser o homem ou a mulher mais equilibrados. Se levar uma cuspida na cara, a reação é imediata. É uma coisa que vem, uma fúria que vem. A cuspida na cara provoca essa reação. Eu vou colocar aqui um vídeo para você assistir, de uma jornalista que foi entrevistar um bandido suspeito de assassinato na cidade de Alumínio, interior do estado de São Paulo, e a repórter vai falar com ele. Alino. Datena, nesse minuto, Eronildo é conduzido pelos policiais. Ele aqui... Qual a razão de você ter matado ela? Olha, cuspiu nela. Tá bom. Tá bom, pode parar. Você vê a repórter, está lá toda classuda. O elemento está aqui, Datena, vamos entrevistá-lo, vamos procurar saber. A hora que ela estica o microfone, já toma uma cuspida na cara. Ela que era uma mulher tão educada, tão contra a violência, e todos nós somos contra a violência. Mas o que ela fez de imediato? Repete aí. Alino. Datena, nesse minuto, Eronildo é conduzido pelos policiais. Ele aqui... Qual a razão de você ter matado ela? Olha, cuspiu nela, cara. Gente, você acha que ela planejou enfiar o microfone na cara dele? Na hora que esse bandido chegar, mas vou dar-lhe uma microfonada na cara que ele vai aprender a nunca mais matar ninguém. A cuspida na cara foi pior do que um assassinato. Se ela tivesse um revólver, ela teria dado. Se fosse uma faca, ela teria enfiado nele. O que ela tinha na mão era um microfone, então tome na cara. E não é o caso único, porque a cuspida provoca na gente uma reação instantânea. Como hoje, né, as matérias são filmadas, tem uma outra reportagem de um outro caso. Coloca, por favor, o caso seguinte aí. Júnior, no belíssimo trabalho dos homens da Polícia Militar aqui de Santarém, no comando do Sargento Cerejo, mais uma vez, olha lá, olha aí, ó, este elemento cara de pau, vagabundo, está aqui, ó, preso, algemado. Você acha que o repórter fala assim, eu vou esperar aquele vagabundo chegar, mas vou dar-lhe um murro no meio da cara que ele vai ver só? Não, ele estava esperando para entrevistar. Mas a hora que ele levou a cuspida, ele não tomou nem distância para dar o soco, né? Porque a cuspida é uma humilhação, gente, inaceitável. Cuspir no seu rosto é inaceitável. É uma reação instantânea, espontânea. Coloca o terceiro caso e eu vou parar. Coloca mais um caso. Desse cidadão, né, que fez a limpa hoje em Curitiba. Carlos, deixa eu falar contigo aqui, rapaz. Escuta aqui. Agora,
Vou te contar um caso que aconteceu comigo. Eu pedi permissão a Deus para te contar esse caso. No ano de 1994, eu era pastor da primeira igreja da Paz e Vida. Primeira igreja da Paz e Vida. E Deus começou a operar, né? Vinha muita gente, eu comecei a fazer reunião à tarde e à noite. Aí eu fiz a reunião sexta-feira à tarde, abençoei todo mundo, dei a benção final e fui lá para o gabinete, uma salinha que eu tinha num mezanino. E estou esperando dar o horário das 7 da noite para fazer a reunião da sexta-feira às 7 da noite, esperando o povo chegar. Estou lá no gabinete. Estou revendo a palavra, estou estudando a Bíblia, entra uma diaconisa. Pastor, tem um moço lá embaixo que ele está cuspindo em todo mundo dentro da igreja e ele fala que é Deus. Como é que é? Não entendi nada. Não, pastor, ele está cuspindo nas pessoas que estão chegando para a reunião da noite. E ele fala que é Deus. Lá, naquele pequeno mezanino, tinha uma janelinha, né? Eu olhei e falei, quem? Quem que é? Olhei lá embaixo. A obreira falou, é aquele moço ali, ó. Aquele moço. Eu olhei, um armário. Ele está cuspindo em todo mundo e falando que é Deus. Falei, tá, vou conversar com ele. Fui bem calmo. Você sabe que eu sou um cara calmo, né? Sou ou não sou, filha? Hein, Jorge? Bianca, eu não sou calminha? Não, eu sou um cara calmo. Você sabe que eu sou um cara calmo. Eu vou conversar com o rapaz. Ele era pouca coisa mais baixo que eu, só que o dobro de tamanho, né? Instrutor de academia, professor de educação física, o cara era um gigante. E ele estava sentado, pus a mão nele e falei, posso falar com você um instante? Ele levantou, aí que eu vi que ele era grandão. Posso conversar com você? Você me acompanha até lá a porta? A hora que eu falei isso, ele... Pá! Cuspida pegou aqui no paletó. Gente, você tem ideia de como uma cuspida é fedida? Mal cheirosa. O cheiro subia. Eu falei, por favor, me acompanhe. O povo olhando, né? Já tinha assim umas 20, 30 pessoas que chegaram cedo. Eu falei, eu tenho que me controlar. Me acompanha. E fui levando ele no corredor assim, para ir até lá a porta. Estou atrás dele, assim, com toda a educação, calma, levando. Ele vira para trás e... de novo. Respirei fundo. Vamos continuar? Vamos até lá? Mas já começou a ferver. E tinha um diácono, eu chamava ele de Chaveirinho. Era um homem magrinho, desse tamanho assim. Não lembro o nome dele, eu chamava ele de Chaveirinho. Ele tinha um olho azul, sabe? Bem veinho mesmo, magrinho, miudinho. Era um amigo, um ajudador. E ele foi me acompanhando, eu levando o rapaz lá para frente e ele acompanhando. Aí, como o cara me deu mais uma cuspida, eu falei, eu vou levar ele no banheiro. E fui conduzindo ele para o banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, pus ele assim no canto, que está o vaso sanitário, aqui tá no cantinho. Falei, rapaz, o que está acontecendo? Eu sou Deus. Não me chamem de rapaz, eu sou Deus. Eu fiquei tentando entender o maluco, né? O cara falando que é Deus, fiquei olhando para ele, aí ele cuspiu e pegou aqui, pertinho da minha boca, e passou. Minha gente, eu não pensei, eu não vi o tamanho do cara, não quis saber de nada. Quando eu levei aquela cuspida mal cheirosa, a mão foi sozinha na cara dele, a mão foi sozinha. Sério, eu não levei minha mão, ela foi sozinha. Pá! E já me preparei para apanhar, né? Eu vou apanhar. Ao invés de ele me bater, ele se acuou no canto e ficou. Aí eu cresci, né? Quem você pensa que é para entrar na igreja do Deus vivo, ficar cuspindo em todo mundo? Fora daqui! Não me apareça mais! E tirei ele de lá, eu olhei para trás, o Chaveirinho estava com o olho arregalado, aquele olho azul. Pus ele para fora, o cara doido, ficar cuspindo nos outros. Aí, tudo bem, né? Fiz a reunião da noite e tal. Expulsei muitos demônios.
Aí no domingo eu vou fazer a reunião. Depois de uma reunião chega uma mulher que quer falar comigo lá no gabinete. Tá, pois não. A mulher sentou na minha frente. Pois não. Pastor, o meu filho esteve aqui sexta-feira e eu soube que o senhor deu na cara dele. Eu fiquei com uma vergonha, gente. Eu fiquei com uma vergonha daquela mãe. Porque eu não soube explicar como é que eu enfiei a mão na cara do rapaz. Eu fui tentar explicar. Eu fui tentar. Aí, irmã, sabe o que acontece? Eu estou sem graça. Irmã, sabe o que acontece? Pastor, não precisa falar nada. O meu filho foi na Igreja Universal falando que era Deus e cuspindo em todo mundo e deu uma surra em todos os pastores. Foi um trabalho muito grande tirar ele de lá e ele não foi liberto. Ele continuava falando que era Deus. Não estava mais trabalhando na academia, não estava mais fazendo nada, só ficava trancado em casa. Aí eu levei ele na Deus e Amor, aqui no Glicério. Levei ele na Deus e Amor. Ele cuspiu em todo mundo, bateu em todo mundo e saiu de lá dentro de um carro de polícia. Mas depois que o Senhor... depois que o Senhor deu na cara dele... meu filho sarou, pastor. Meu filho parou de falar que é Deus. Chegou em casa, tomou banho. Foi para a academia, foi trabalhar. Está dando aula na academia, pastor. O meu filho está curado. Eu falei, mão santa. Mas a reação, a cuspida, é essa. Você não controla, minha gente. Agora imagine Jesus, que vai ser cuspido e escarrado, não uma, nem duas, mas muitas e muitas vezes. Vamos lá no julgamento dele, no dia da condenação. Eu vou ler a parte final do julgamento de Jesus. Na verdade, ele já estava condenado bem antes de ser preso. Já tinham sentenciado ele à morte. O julgamento ali era só um pretexto legal para dar aparência de legalidade a um assassinato. As partes finais do julgamento de Jesus, você lê em Mateus, capítulo 26, versículo 63. Jesus está amarrado, hein? Com as mãos amarradas. As mãos para trás, ele está no Sinédrio. Sabe o que é o Sinédrio? É como o Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. É a mais alta corte de Israel. Ele está no Sinédrio. A maior autoridade lá é o sumo sacerdote, o principal sacerdote. Ao lado dele, Anás, que é o sogro, ex-sumo sacerdote. E tem mais 68 juízes, todos sacerdotes, além de uma quantidade muito grande de curiosos, assistindo o julgamento de Jesus, inclusive alguns discípulos. Na parte final, Jesus continuava em silêncio. Então diz o versículo 63, e Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus, tu o disseste. Você vê? Jesus não fez a declaração dizendo eu sou. Porque isso seria dar para eles uma prova em juízo. Então Jesus não se autocondena. Ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, e nem você, num tribunal, é obrigado a produzir prova contra a sua própria vida. Você pode ficar em silêncio. Jesus ficou o julgamento inteiro em silêncio. Mas aqui, quando o sumo sacerdote Caifás o conjura a dizer se ele é o Filho de Deus, ele diz, tu o disseste. É você que está falando. Nem essa prova tiveram contra Jesus. Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem
assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Crime de blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Todos disseram: é réu de morte, é réu de morte, é réu de morte. Então ele vai ser morto. Então, ó o versículo 67. Então, cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros e outros o esbofeteavam. Cumprimento da palavra profética de Isaías capítulo 50, versículo 6. Agora imagine um inocente, que nunca ofendeu ninguém, nunca xingou ninguém, com as mãos amarradas, levando socos, puxões de cabelo, puxões na barba, recebendo pancadas de tudo quanto é lado, e todo mundo escarnecendo e cuspindo nele, e cuspindo no seu rosto. Homens que naquela época não tinham nenhuma higiene bucal, homens que não escovavam os dentes, homens que não tinham tratamento dentário, homens com dentes podres, cuspindo, 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 escarrando, um atrás do outro, escarrando no rosto de Jesus. Eu tenho certeza, se eu estivesse ali, eu arrebentava as cordas na hora. Dava uma surra em todo mundo. Mas Jesus Cristo, Ele deixa, Ele dá a face para que cuspam nele. Cospem, riem, escarnecem, escarram no seu rosto, e o seu rosto vai sendo coberto de saliva, de cuspe, de catarro. Nojento, até para contar, mas o rosto dele ficou todo coberto. Todo coberto. O que estava acontecendo com aquelas cuspidas? O que significavam aquelas cuspidas? Desprezo. Eu falei para você no início da mensagem, cuspir no chão quando alguém passa significa desprezar a pessoa, ter nojo da pessoa, ser indiferente à pessoa, humilhar a pessoa. Jesus Cristo está recebendo todas aquelas cusparadas, mais de 70 pessoas estão escarrando no rosto dele. Você é capaz de imaginar isso? Podendo interromper a sessão, podendo pôr um fim naquela humilhação, ele fica calado, sendo cuspido. Vai na boca, vai no nariz, vai nos olhos, vai na testa, vai na face, vai na barba, vai no cabelo, cuspidas no corpo inteiro, na cabeça inteira, no pescoço, cospem nele o tempo todo. Desprezo total. Vai comigo, por favor, no profeta Isaías, capítulo 53. Isaías é maravilhoso porque, sem dúvida nenhuma, é o profeta mais evangélico do Antigo Testamento. Eu quero ler para você o versículo 3. Isaías, capítulo 53, versículo 3. A profecia, que não fala o nome de Jesus, mas é a ele que a palavra está se referindo. Ele era desprezado, todos cuspindo, desprezando o Senhor Jesus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. 2 vezes a palavra desprezado no versículo 3. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aquelas cusparadas significavam desprezo total. Mas o profeta esclarece no versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quero que você entenda o seguinte: a morte, o sacrifício de Jesus é substitutivo no lugar de outra pessoa. Tanto é verdade que naquela Páscoa, no Monte Calvário, tinha sim 3 cruzes, mas era para Barrabás e os outros 2 ladrões. Ninguém no Império Romano disse: nessa Páscoa nós vamos crucificar Jesus. Não, o decreto era: nessa Páscoa nós vamos crucificar Barrabás e 2 comparsas. A cruz não era para Jesus, mas a profecia dizia que ele tinha que ser morto no madeiro para levar todas as nossas maldições. A morte de Jesus é substitutiva, tanto que mesmo a pessoa que não merece, como Barrabás, vai escapar da morte porque Jesus vai morrer no seu lugar. Você está entendendo isso? Jesus padeceu tudo o que você pode imaginar no lugar de outra pessoa, no seu lugar, no meu lugar, e especificamente sobre cada um dos nossos problemas. Se eu estou doente, Jesus, eu creio nele, e ele enfermou no meu lugar. Se eu estou aflito e sem saída, Jesus passou por essa aflição e esse beco sem saída no meu lugar. Se eu estou atormentado por pessoas canalhas ou espíritos perturbadores, eu creio em Jesus, e Jesus tomou o meu lugar nesse sofrimento. Se eu estou sendo humilhado e desprezado e eu não aceito esse desprezo, mas eu creio em Jesus, e Jesus foi desprezado no meu lugar, para que eu tenha honra agora. E ele vai padecer tudo, não apenas os cravos, os pregos nas mãos e nos pés e a coroa de espinhos, mas ele vai levar inclusive todo o nosso desprezo. Quem é que nunca sofreu desprezo na vida? Quem é que não foi tratado com indiferença? Eu duvido que tenha aqui ou alguém assistindo que nunca sofreu desprezo na vida, que nunca tenha sido desprezado, tratado com indiferença, como se não existisse. Desprezar significa não fazer caso da pessoa. E Jesus, a profecia dizia, não fizemos dele caso algum. Era desprezado e o mais indigno dos homens. Ele veio para assumir, atenção, todas as tuas enfermidades, todas as tuas dores, todos os teus tormentos, todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades, todo o teu desprezo e toda a tua humilhação. Ele falou: não, essa pessoa não vai passar por isso. Atenção, é com você agora, é com você que está assistindo, é com você que está ouvindo. Jesus disse: esta pessoa, eu a amo tanto que eu não vou deixá-la passar por isso. Eu vou passar tudo isso no seu lugar. Então hoje, Jesus Cristo está pessoalmente, através do seu Espírito Santo, para dizer que ele fez tudo isso e passou por tudo isso, podendo reagir, podendo impedir. Ele se submeteu a tudo isso para que você fosse poupado, para que você fosse poupada. Atenção, desprezados de espírito, atenção, desprezados de coração. Ele preparou um lugar de honra para você, e aqui na terra ele preparou honra para a sua vida, honra verdadeira. Você acha que eu sou alguma coisa? As pessoas gostam tanto de mim, eu fico até constrangido. As pessoas me consideram tanto que eu fico com vergonha. Mas você acha que eu tenho honra própria? Não. Jesus Cristo sofreu todo o desprezo que eu iria sofrer para me passar a sua honra. Consideram você
uma pessoa maravilhosa, um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas atenção, não se iluda não. Se não fosse Jesus, você seria muito desprezado, humilhado, escarnecido, zombado, tripudiado, sapatear sobre você. Mas Jesus Cristo disse: com essa pessoa ninguém mexe. Eu passo tudo por ela, eu passo tudo por você, para que as pessoas que te olharem te honrem, como eu quero que você seja honrado e honrada. E digo mais: se você já tomou a decisão de entregar a vida para Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, isso já está acontecendo com você. E se você, que é tão desprezado, desprezada, tomar essa decisão agora, a honra será na terra, mas muito maior será lá na glória. Por onde você andar, o céu vai te acompanhar. Honra total. Vão dizer que você é legal, que você é maravilhoso, maravilhosa, mas essa honra foi Jesus que conquistou para você. Vamos ficar todos de pé. A morte de Jesus é substitutiva em todos os aspectos. Ele morreu no lugar dos pecadores. Ele sofreu no lugar dos pecadores. Ele foi humilhado no lugar dos pecadores, ele foi desprezado no lugar dos pecadores, ele adoeceu no lugar dos pecadores. Ele voluntariamente substituiu todos nós lá na cruz do Calvário. Quando Jesus foi retirado daquele tribunal, com o rosto inchado e escarrado, aquele mau cheiro insuportável, com a coroa de espinhos na cabeça e com a cruz nas costas, Jesus poderia limpar as cuspidas, ele poderia limpar tudo, mas aquilo era o desprezo. Ele levou todo o desprezo para a cruz. Ele não se limpou, ele não tirou o desprezo dele. Eu vou morrer com esse desprezo, assim como ele morreu com os nossos pecados, assim como ele morreu com as nossas enfermidades, assim como ele morreu com os nossos tormentos, ele morreu com toda a nossa humilhação, para que você nunca mais seja humilhado. Eu tenho uma honra muito grande, o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu tenho uma honra extraordinária, não uma humilhação. Eu tenho uma honra que ninguém irá tirar de mim. O meu nome está arrolado no céu. E se você quiser esta honra, Jesus está dizendo: eu te dou também. Se você quiser esta honra, eu te dou. Não mais a humilhação, não mais a vergonha. Há pessoas que têm desprezo por si mesmas. Há pessoas que se autodesprezam. Eu não valho nada, eu não presto, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Há pessoas que se desprezam. Você vai se matar se continuar usando essas pedras de crack. E daí, não estou nem aí. A pessoa é indiferente com ela mesma. Você vai morrer de tanto beber. Ninguém tem nada a ver com isso, isso é problema meu. Estou nem aí. A pessoa é indiferente e despreza a sua própria vida. Mas Jesus não. Jesus nunca desprezou ninguém, e Ele nunca te desprezará. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele nunca te desprezará, porque Ele levou todo o desprezo embora. E ninguém nesse mundo tem o direito de te desprezar. Podem até tentar, mas a honra do Senhor Jesus está contigo. Podem tentar te humilhar, mas a honra do Senhor Jesus está contigo. Nesse momento Ele quer passar para você tudo isso que Ele conquistou: saúde, paz, alegria, bênção e vida eterna. Ele quer passar isso para você. É uma transferência, por isso que a morte de Jesus é substitutiva. Barrabás, sai daí, eu vou morrer no teu lugar. Jesus morreu pelos pecadores, é o que diz a palavra. Ele morreu por todos os pecadores.
Ele morreu por você. É uma troca. Você estava condenado, eu assumo a condenação. Você vai morrer condenado? Não, você vai viver eternamente. Ele troca tudo com você. Você passa a tua vida para Ele e Ele passa a vida dele para você. Você passa para Ele a tua vergonha, a tua humilhação, a tua tristeza. Você passa para Ele os teus pecados e Jesus te passa a santidade. Ele te passa a honra e Ele que morreu no teu lugar te passa a vida eterna. Para você nunca mais morrer. É uma troca. É uma troca. Por isso que a pessoa tem que oficialmente dizer que aceita a troca. Jesus, eu recebo o que o Senhor fez. Eu aceito o teu sacrifício. Eu quero esse negócio. Eu quero fazer essa troca agora. Eu quero trocar esse meu corpo mortal por um corpo imortal. Eu quero trocar essa vida de desprezo e humilhação por uma vida cheia de honra. Jesus recebeu toda a honra, todo o poder e toda a glória. Você vai receber também. Como é que eu faço isso, João Ribe? Teu nome tem que estar escrito lá, registrado lá, em primeiro lugar. Não adianta falar que é de Jesus se teu nome não está no livro da vida. Não me venha falar que você é de Jesus se teu nome não está escrito lá. Ou se foi riscado de lá. Tem que estar documentado. Teu nome tem de estar no livro da vida. Pastor João Ribeiro, eu quero o meu nome no livro da vida. Quem é que escreve? Ele. Jesus. E como é que eu faço para ele escrever? Você tem que dizer para ele: Senhor, eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Recebe mesmo? Recebo. De verdade, para valer, Jesus. Único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí ele escreve o teu nome no livro da vida. Quem quer o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quem quer receber Jesus agora como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita e faz assim, ó. Diga: eu quero, eu quero. Eu quero a honra. Não tem pessoa mais honrada do que Jesus. Quando Jesus aparece lá na glória, todos se prostram diante dele. É muita honra. Mas essa honra ele transfere para você também. As pessoas vão te amar. As pessoas vão te ter em alta conta, em alta consideração. Ele vai te dar tudo isso. Os que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Pode vir. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Olha quanta gente chegando. Acabou a vergonha, acabou a humilhação, acabou o desprezo. Você vai ser tão honrado, tão honrada, que por onde você andar, o céu vai te acompanhar. Quero chamar os filhos pródigos. Filhas pródigas e filhos pródigos. Quem está sem igreja? Muita gente nessa pandemia esfriou na fé e se afastou. Volta para Jesus agora, vem para cá. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga, volta para a casa do Pai. Você que está sem igreja, isso, vem. Tem alegria no céu quando o filho pródigo volta. Vem. Quero falar com você que está fraco na fé, mas não vou chamar você para vir na frente. Se você se sente fraco na fé, você vai ficar aí no seu lugar mesmo. E quero falar com quem está assistindo pela TV, ou ouvindo pelo youtube.com/joãoribe, Facebook, mídias sociais, ou pela rádio, pela Feliz FM, pelo aplicativo da Feliz. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se possível, onde você está, coloque-se de joelhos. Se não der para se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração, que nós vamos orar agora. Vamos dobrar os joelhos? A igreja de pé, estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está aqui ajoelhada. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento, o Senhor me contempla e eu de joelhos quero fazer esta troca. A minha vida mortal pela vida imortal do Senhor Jesus. Os meus pecados eu quero trocar com a santidade
do Senhor Jesus. E toda humilhação e desprezo eu quero trocar agora com a honra que só Jesus tem. Meu Deus da glória, eu quero trocar a minha perdição pela salvação que só o Senhor Jesus pode me dar, porque eu declaro que Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Agora você tem o direito e o privilégio de ser chamado filho e filha de Deus. Você não é mais uma simples criatura de Deus, você tem direitos de filho de Deus. E isso porque você recebeu o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Há uma grande festa no céu por isso, e nós na Paz e Vida também estamos muito contentes com a sua decisão. Por isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Paz e Vida. Eu sei que muitos filhos e filhas pródigas ouviram esta mensagem e voltaram também para a casa do Pai. Por isso agora, permaneça firme, hein? Não vai desviar do caminho, não vai desviar de Jesus. Persevere até o fim. Hoje é domingo e nós já passamos do horário e as reuniões na Paz e Vida já terminaram. Então eu quero convidar você para comparecer quarta-feira na Paz e Vida, na reunião de busca do Espírito Santo, em um desses 3 horários, às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde ou então às 7 horas da noite. Venha confirmar que agora você pertence a Jesus. Endereços no site pazevida.org.br. Todos nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esperamos por você. Nunca foi tão urgente você buscar a presença de Deus. Esteja nesta quarta, na Paz e Vida mais próxima, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Se você quer saber onde tem uma Paz e Vida, acesse pazevida.org.br ou em nossa sede, em São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô Portuguesa Tietê, com ampla estacionamento gratuito. Compareça. Você vai assistir agora um testemunho e você vai ver o que Deus faz na Paz e Vida, que é maravilhoso, muito legal mesmo. Você vai conhecer o Alisson, que estava arrasado porque a namorada tinha terminado com ele. Para piorar, ele perdeu o emprego, ficou com depressão, saiu para o mundão, foi para as baladas, se afastou de Deus. Ouviu a programação da comunidade cristã Paz e Vida e a sua vida se transformou completamente. Hoje, ele está prosperando como nunca imaginou. Acompanhe comigo. Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de Paz e Vida. Como é seu nome completo? Alisson Gonçalves Ferreira. Alisson. Isso. O que estava acontecendo? Pastor, eu ouço você desde a barriga da minha mãe, né? Já vim aqui várias vezes. Você está me chamando de velho? Não. Você me ouve desde quando estava na barriga da sua mãe? Isso, faz 25 anos, vai fazer 26. Não fala, meu filho, não fala. 25 anos escutando o Evangelho. Isso, correto. Eu nasci no berço evangélico, né? E sempre ouvi a rádio, meu pai e minha mãe gostam muito do Senhor, é referência de pastor, né? Eu vivi um período, né, da minha vida onde eu me formei, sou formado em contabilidade, trabalhei na Mercedes-Benz, né? Em 2016, devido à crise econômica, eu perdi meu emprego, né? Trabalhei 2 anos na Mercedes, consegui chegar onde eu queria chegar, sempre tive o propósito junto com os pregadores do telhado. Sempre tive essa intenção de alcançar o meu propósito. Em 2016 eu perdi o meu emprego, né? E para mim foi muito trágico, porque você constrói uma carreira, constrói até mesmo uma formação para você conseguir chegar onde você chegar e você vê aquilo desabando, né? Em 2016 eu vivi um período mais horrível da minha vida profissional, espiritual e sentimental. Perdi o meu emprego, perdi o meu namoro,
né? E perdi muitas coisas que eu tinha e muitas dificuldades para conseguir pagar a faculdade. Mas só que Deus, ele foi falando comigo, tocando no meu coração que ele ia transformar a minha vida, né? E eu não entendia. Teve um período da minha vida que foi muito difícil, que eu não entendia o que Deus tinha para mim. Então eu acabei me desviando, sabe? Quando você é tudo muito bom e você acaba não acreditando quando vai por água abaixo. E eu desacreditei. Mas só que Deus, ele sempre falou comigo. E quando eu ia para a balada, quando eu comecei a sair para as coisas erradas, Deus, ele me separava, porque as pessoas do mundo acabavam me rejeitando. Nas festas mundanas, eu não conseguia beber, eu não conseguia me entrosar com a galera e me sentia rejeitado. Então, você sabe o que acontece, Alisson? Quando o salvo se afasta da presença de Deus e desvia, na verdade, ele vai para o mundo, porém, ele não serve para o mundo, entendeu? O salvo, mesmo quando ele se afasta de Deus, ele não presta para o mundo e o mundo não presta para ele. Não adianta querer entrar no mundo. Quer dizer, você sentiu isso nas baladas. As pessoas, sem saberem da tua vida particular, te rejeitavam. Me rejeitavam. E teve um período que eu estava muito triste, eu quase vivi uma depressão, né? E eu não sabia. Aí eu liguei a rádio. Aí o senhor estava até dando uma palavra e falou do filho pródigo, né? E aquilo tocou profundamente no meu coração e eu senti o desejo de voltar, né, para a presença de Deus. E eu não conseguia me encontrar. Sabe quando você procura várias igrejas e você não consegue se reencontrar? Parece que Deus nunca vai falar com você e até mesmo parece que eu me senti em um período rejeitado por Deus, porque eu estava me culpando do que eu tinha feito, então eu tinha aquela rejeição de mim mesmo. Aí eu falei, vou ter que ir lá na Cruzeiro do Sul, primeira vez. Comecei a vir à tarde, desempregado, sem dinheiro. E comecei a vir no Projeto do Prover. E eu peguei uma mensagem, né, que falava sobre sabedoria, entendimento, domínio e a ciência da criação. Foi até uma ministração que o senhor deu, referente a Eloabe e Betsalel. Aquilo me deu umas ideias assim fora da normalidade. Fora da normalidade. Eu falei, minha vida vai mudar agora. Vai mudar. Aí eu comecei a enxergar o mar azul, né? Porque eu estava enxergando só o mar vermelho na minha vida. Então Deus, ele começou a me transformar espiritualmente. Eu comecei a sentir de novo a presença de Deus. E dali para frente comecei a fazer propósito com Deus. Arrumei a minha namorada, né? Hoje eu sou casado, né? Inclusive ela está grávida, a gente já vai ter um filho. Assim rápido, rapaz. Isso foi em 2016, né? Em 2017, a gente estava vivendo esse período. E eu sentia muita necessidade de cumprir com o propósito de Deus na minha vida, né? E quando você é solteiro, você sente vários desejos. Então, isso acabava impedindo, né, de eu me entregar literalmente para a presença de Deus. Então, eu conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, e eu não estava sentindo firmeza no relacionamento. Eu vim aqui com ela, ela começou a perceber o que Deus tinha para a nossa vida. Você chamou, ela veio orar, né? Ela aceitou Jesus sem eu precisar falar nada. Entregou a vida para Jesus. Entregou a vida. Hoje é tua esposa. Minha esposa. Logo em seguida, ela trouxe meu sogro, que também não conhecia. Antes de fazer o apelo, ele já queria vir. O sogro já queria vir? O sogro já queria vir. Ele queria se entregar para Jesus antes do apelo? Para se entregar para Jesus antes do apelo. Se entregou para Jesus, ela também. E mesmo assim, sabe quando você pensa assim, será que ela está se entregando na emoção do calor do momento? Não era Deus trabalhando. E ela começou a se interessar mais, cobrava para mim vir mais com ela aqui. Eu vim até que a gente fez uma oração e o Senhor revelou, ela vai ser sua esposa. Eu falei isso? Você falou. Você fez até uma oração, a gente tirou foto, tem essa foto registrada até hoje. E foi uma confirmação, passou-se 1 ano, né? E aconteceu alguns episódios e a gente casou. Casou em fevereiro de 2019 e semana passada ela me deu a notícia que ela está grávida. Que maravilha. Tá de quantos meses? Ela está de 2 semanas. Ah, que legal. Parabéns, viu? A gente agora, nesse período, a gente já comprou o nosso carro, já comprou a nossa moto e agora a gente está comprando o nosso imóvel. Gente, olha com que velocidade a vida dele foi reorganizada. Quer dizer, além de casar, né? Além de voltar para Jesus, a sua hoje esposa também se converteu, seu sogro se converteu,
né? A sua mulher hoje está esperando um filho seu. Você comprou um carro, uma moto... 2 carros. O quê? 2? 2 carros. Eu comprei um primeiro carro, deu alguns problemas, a gente comprou o segundo carro, a gente vendeu o primeiro carro, né? E a moto eu comprei também à vista. Isso que eu estava desempregado, comecei a trabalhar, como eu sou contador, comecei a prestar consultoria, imposto de renda e comecei a trabalhar como autônomo. Deus foi me abençoando de uma forma tremenda. Quer dizer, antes você estava na Mercedes e achou que o mundo tinha acabado, porque foi mandado embora na crise. Hoje você trabalha por conta própria como contador. Também. Tenho a minha empresa, né? Sou MEI, microempreendedor individual. Fui contratado por uma empresa, a Unifisa, que é especialista em liberação de crédito através do consórcio. Entrei nessa empresa, em 3 meses eles quiseram me promover para supervisão. Hoje a minha equipe está aí, são 5 pessoas. Né? Cadê a equipe? Levanta a mão aí. Aliás, fica de pé a equipe, quero ver a equipe de pé. 5 pessoas na tua equipe. Estão ouvindo aí a história do Alisson, gente? Hein, Alisson? O que mais? 5 pessoas na equipe trabalhando contratado, todos estavam desempregados, né? 2, na verdade, estavam empregados, mas só que estava em emprego inadequado, né? E estão empregados, eu estou vendo Deus prosperar a minha vida, estou prosperando a vida das pessoas que fazem parte do meu ciclo de relacionamento. E já realizei mais de 17 sonhos, já liberei créditos para as pessoas comprar casa, comprar carro, comprar moto, e todo mundo me agradece. O nome da minha equipe é Efatá. Efatá, Abrit. Abrit. Em hebraico, aramaico é Abrit, Efatá. Rapaz, que legal, que testemunho. O nome da equipe é Efatá. Que demais. E vai mudar a vida das pessoas, eu tenho certeza absoluta. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Você está feliz, Alisson? Nossa, eu estou maravilhado. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você. Muito legal mesmo, lindo testemunho. Isso pode acontecer também com você na Paz e Vida mais próxima da sua casa, no seu estado, porque isso acontece corriqueiramente, todo dia, diariamente na comunidade cristã Paz e Vida. O Alisson contou a história dele para o pastor João Palharim antes da pandemia na sede nacional da Paz e Vida. Anote aí, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo. Para mais endereços, entre no site www.pazevida.org.br. Programe-se, compareça nesta quarta, às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, ou então às 7 horas da noite. Esperamos por você. Nunca foi tão urgente você buscar a presença de Deus. Esteja nesta quarta, na Paz e Vida mais próxima, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Se você quer saber onde tem uma Paz e Vida, acesse pazevida.org.br ou em nossa sede, em São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô Portuguesa Tietê, com ampla estacionamento gratuito. Compareça. A partir de agora, você vai fazer a diferença neste tempo, neste mundo e neste momento. Confira um poderoso ensinamento do pastor João Palharim e tenha uma atitude de fé. Entre todos os sinais previstos por Jesus que iriam anteceder o fim, tem um último sinal, que ele disse que aconteceria antes do fim. Eu vou ler para você aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Olha o que ele previu. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A pregação do Evangelho é o último sinal, porque ele já havia dito, quando ressuscitou e antes de subir aos céus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Isso ele já tinha mandado. Mas agora ele afirma que antes do fim da era atual, antes do arrebatamento da igreja,
Antes da subida dos salvos aos céus, ao encontro do Senhor nos ares, ele falou deste último sinal. Este evangelho que você está ouvindo aqui. Este evangelho que ele chama de o evangelho do reino. E este evangelho do reino, não esses evangelhos falsificados, com apostasias, com alterações, com trechos previamente escolhidos para satisfazer as religiões. Ele está dizendo, ele está prevendo, melhor assim falando, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Preste atenção nesse detalhe. Ele não está dizendo que o evangelho vai ser pregado e todo mundo vai aceitá-lo, vai recebê-lo. Ele está dizendo, o evangelho será pregado para que a pessoa decida se quer aceitar as palavras do evangelho do reino ou rejeitar as palavras do evangelho do reino. É o ouvinte que decide. O fato do evangelho ser pregado largamente em toda a terra não quer dizer que a humanidade será salva. Ele está dizendo que toda a humanidade vai ter a oportunidade de ouvir e decidir. Porque quem receber a palavra e crer nela, e crer no Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, essa pessoa será salva. Ele quer que todos sejam salvos. Aliás, tem uma palavra muito linda que diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de redenção por todos. Então ele já se deu em preço de redenção por toda a humanidade. Isso tem de ser pregado, entende? Para que as pessoas decidam se creem ou não, se recebem o evangelho do reino ou não. E sabe o que mais Jesus disse? Eu vou ler aqui para você. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, liberdade, não é? Liberdade. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ou seja, ele quer salvar. Eu não vim para condenar o mundo, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então ele quer que o mundo seja salvo. Entenda isso. Tem que ouvir a palavra. Aí ele continua. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Está vendo? Ele não precisa julgar ninguém. A palavra que ele tem pregado é essa palavra que vai julgar as pessoas no último dia. A palavra diz, quem crer e for batizado será salvo. Então, a palavra vai analisar. Creu em Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Sim. Se batizou nas águas porque creu? Sim. Permaneceu até o fim? Perseverou até o fim? Sim. Então a palavra te absolve. Não, eu não creio, eu não quis me batizar. Quer dizer, eu acreditei, mas não quis batizar? Então não creu. Não creu. Nós temos que anunciar o evangelho do reino. O verdadeiro evangelho do reino. Ele quer que todos sejam salvos. Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele quer que o mundo seja salvo. E como que o mundo pode ser salvo? Se este evangelho do reino for pregado a toda criatura. É por isso que ele nomeou pregadores, para que anunciem o evangelho do reino.
Eu sou um dos pregadores, não sou o único no mundo, não. Mas eu tenho certeza que eu anuncio o Evangelho do Reino, e se você me conhece, você sabe disso. Eu prego o verdadeiro Evangelho. Eu prego a salvação. Há muitos anos eu sou conhecido no Brasil e no mundo como o pastor que mais faz apelos para que as pessoas tenham a oportunidade de receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E essa ordem eu recebi do meu Senhor Jesus e foi confirmada pelo Espírito Santo, que me disse um dia: João Ribe, sempre que você pregar a palavra, para poucos ou para muitos, sempre pergunte: quem quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? É isso que eu faço. O Evangelho pregado traz salvação. É a pregação do Evangelho que dá oportunidade para a pessoa ser salva, mas não um Evangelho qualquer, o Evangelho do Reino, este que nós pregamos. Repetindo a profecia do último sinal de Jesus. O último sinal antes do fim. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, a todas as gentes, a todas as pessoas. E então virá o fim. Independente da pessoa receber ou não as palavras, nós temos que pregar. Só que quando a gente prega, a pessoa toma decisão, uma boa parte pelo menos, toma a decisão de entregar a vida para Jesus, de receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu vou dizer uma coisa para você, eu prego já há muitos anos, mas sozinho eu não consigo fazer tudo. Aliás, eu sozinho, se eu pregar sozinho, eu não faço a minha voz chegar nem no próximo quarteirão. Agora, quando pessoas do reino de Deus, pessoas salvas, querendo que suas famílias sejam salvas, que seus vizinhos sejam salvos, que suas parentelas sejam salvas, quando estas pessoas salvas que pertencem ao reino de Deus tomam a decisão de me ajudar e me apoiar na pregação do Evangelho, então a minha voz ultrapassa os quarteirões, ultrapassa os estados, ultrapassa as fronteiras. Por isso que Jesus disse assim: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. As torres de rádios e de televisões e de internet também estão sobre os telhados dos prédios. Quando nós pregamos utilizando os veículos de comunicação, chegamos em lugares que nem imaginamos. Outro dia, um amigo meu me falou o seguinte, ele me telefonou e disse: Pastor João Ribe, eu moro em Manaus. Aí eu peguei um barco que eu ia para uma cidade do interior. E o barco foi subindo o Rio Negro e era de noite. Aí eu desci num ponto e peguei outro barco. E quando eu subi nesse outro barco, tinha um rádio ligado, de noite. E várias pessoas em volta, em silêncio, ouvindo um pregador. E eu fiquei tão feliz, pastor João Ribe, porque o pregador era o Senhor. Eu fiquei bem quietinho, eu nem disse que eu te conhecia. Eu fiquei ali observando a reação das pessoas, ouvindo aquela pregação no rádio, no meio da selva, no meio do rio, no meio da noite, no meio da escuridão. E eles ouviram a pregação até o fim. E quando o Senhor fez o apelo, quem quer entregar a vida para Jesus, erga a mão. As pessoas no barco ergueram as mãos. Aí o Senhor falou para elas se ajoelharem ao lado do rádio. Elas se ajoelharam ao lado do rádio, dentro do barco. E quando o Senhor orou, todas elas de joelhos. Coisa linda, né? Coisa linda demais. Todas elas receberam aquela oração
E quando terminou, o semblante delas era diferente. Foi muito emocionante receber esse testemunho do meu amigo. Ele ficou muito feliz. Ele disse que ficou muito emocionado. É a pregação do Evangelho que leva à salvação. Por isso que eu prego. Eu já sou salvo. Eu podia dizer, vou permanecer salvo, vou ficar na minha. Mas ele me mandou pregar o Evangelho do Reino em testemunho a todas as gentes. Mas sozinho eu não consigo. Eu faço bastante coisa, eu trabalho bastante, minha equipe também. Nós temos um corpo de pregadores, de homens e mulheres de Deus, de obreiros e obreiras, um corpo muito grande. Mas sozinhos nós não conseguimos avançar muito. Eu preciso que você, que ama as almas, que ama o Senhor Jesus, que ama a pregação do Evangelho e que entende que foi através de uma pregação que você foi salva, não foi? Você não ouviu a pregação para ser salva? Não foi a pregação que te levou aos pés de Jesus? Eu preciso que você que já é salvo, eu preciso que você se comprometa em patrocinar a pregação do Evangelho. Os custos dessa emissora, onde você está assistindo essa mensagem, os custos de produção, de internet, dos veículos de comunicação como rádios, livros que nós imprimimos e distribuímos de graça, o envio de pregadores a toda parte. Tudo isso exige muito dinheiro. Não é pouco não, muito dinheiro. Como eu gostaria de ter mais, para fazer mais. Mas eu só vou conseguir fazer mais se você disser, João Ribe, eu te ajudo. Eu te ajudo a pregar esse Evangelho. Eu te ajudo a anunciar Jesus. E quero que você até amplie mais ainda, com mais emissoras. Se você fizer isso, eu tenho certeza que o seu galardão será grande. Porque Jesus disse que quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Parodiando, quem recebe um pregador na qualidade de pregador receberá galardão de pregador. Por isso que eu quero que você se torne um dos pregadores do telhado. Não precisa fazer ficha, não precisa se tornar sócio, não. Basta fazer um depósito, uma doação nas contas que eu vou te passar e você já será um dos pregadores do telhado, uma das pregadoras do telhado. Mas não fique deixando para depois, nem hesite. Nem fique pensando, outro vai fazer. Olha, cachorro que tem muitos donos morre de fome. Porque cada um pensa, outro deu comida, então não preciso dar. O outro deve ter colocado água lá, então não preciso colocar. Viu? Você tem que assumir a sua responsabilidade com o reino de Deus. De assumir, de chamar para si a responsabilidade de patrocinar a pregação do Evangelho para que emissoras como esta sejam mantidas, para que a gente não saia do ar por falta de pagamento, ainda mais nessa crise toda, para que a gente mantenha a pregação aqui, já que as pessoas estão sendo cada vez mais proibidas de ir às igrejas, impedidas de participarem de cultos. Eu preciso que você contribua para que a pregação continue aqui, para que a gente tenha dinheiro para pagar esta emissora e continuar no ar. E mais, você precisa continuar e até ampliar o seu comprometimento para que a gente consiga levar esta mensagem em outras emissoras também. Por favor, em nome do Senhor Jesus. Se você sabe que eu sou um pregador do Evangelho, que eu sou um ganhador de almas,
E se você foi salvo, salvo pela pregação do Evangelho. Se você reconhece que foi o pregador que fez o apelo e você se entregou para Jesus. Se você reconhece que a pregação do Evangelho é que salva e é o último sinal que Jesus Cristo previu antes do fim, para que todos tenham a oportunidade de serem salvos, porque Ele quer salvar, não condenar. Se você reconhece tudo isso, então contribua com a sua oferta, com o seu santo dízimo, com os seus votos, os votos que você prometeu para Deus e não cumpriu até hoje. Cumpra agora. Deus vai te recompensar nesta vida e na próxima, principalmente na próxima. Jesus nos mandou guardar tesouros nos céus. Lá não entra ladrão, nem traça, nem ferrugem. Lá o dinheiro não desvaloriza, lá não tem inflação, não. Você pode guardar o seu tesouro no céu, porque ele só vai multiplicar. E você mesmo, você mesma, vai desfrutar desse tesouro quando chegar lá. Essa é a nossa fé. Então contribua. Enquanto estivermos aqui na terra, temos de pregar, repetindo as palavras de Jesus, o último sinal, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ajude. E então virá o fim. Contribua para cumprir este último sinal, a pregação do evangelho em toda a terra. Pegue o que você puder e deposite nestas contas que eu vou te falar. E se você tem o aplicativo do banco aí no seu celular, melhor ainda, faça isso já. Mas anote estas contas. No Banco Bradesco, por exemplo, agência 1074, conta corrente 35.333, dígito 7. No Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07.777, dígito 7, 5 vezes o número 7. Ou no Banco Santander, agência 0112, conta corrente 13.033, 777, dígito 3. Eu vou colocar uma tela agora que tem todas essas contas que eu acabei de falar e tem também o CNPJ nosso, caso você precise. O CNPJ é 52 844 412 /1000 ao contrário, tracinho 01. E eu quero que você pegue o comprovante da sua doação e encaminhe para o nosso WhatsApp, é esse número que está na tela também. Anote. Aliás, faça o seguinte, fotografe essa tela, eu estou deixando ela aí, tanto para você copiar ou para fotografar. Fotografe essa tela. E aí faça a sua transferência para a pregação do Evangelho. Deposite o que você puder. E quando você nos encaminhar o comprovante por WhatsApp, por favor, envie pelo menos o seu nome completo, para que a gente possa incluir o teu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado. Quem cuida dessa inclusão é a minha filha caçula, Georgia Palharim. E ela, recebendo aí o seu comprovante, vai incluir e também mandar incluir o seu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado, porque temos um relógio de oração e 24 horas por dia uma grande equipe está intercedendo pela sua vida, pela sua família e pela salvação da sua casa. Fotografou aí? Anotou aí direitinho? Vamos incluir o seu nome neste livro de ouro dos pregadores do telhado. Olha, de coração, viu? Eu te agradeço. Vamos fazer uma grande colheita de almas antes que as trombetas soem, antes que comece o arrebatamento. E quanto mais você fizer pelo Evangelho do Reino de Deus, maior será o seu galardão. E eu vou ter muito prazer de dizer para Jesus naquele dia, Senhor, recompense grandemente esta pessoa e, se for o caso, até compartilhe com ela o meu galardão, porque se não fosse a ajuda desta pessoa, eu jamais conseguiria ganhar tantas almas. Muito obrigado, viu? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Chegamos ao final do programa Mensagens de Paz e Vida, mas não se esqueça, hein?
amanhã, segunda-feira, às 11 da noite, aqui na Gazeta. Eu espero por você, com mensagens do pastor João Palharim, testemunhos e muito mais. E agora você vai receber a bênção sacerdotal. Você quer receber? Então faça assim com as suas mãos e tome posse. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã às 11 da noite aqui na Gazeta. Deus abençoe. Tchau.